Vamos lá. Hoje o nosso papo é sobre um tema quentíssimo para quem está na pegada do Revalida. Uma estação de cirurgia geral focada no pós-operatório de bariátrica pelo SUS. Mas olha, mais do que só discutir um caso clínico, a gente vai usar materiais oficiais para decifrar a lógica da prova prática, para entender o que os avaliadores realmente querem ver em cada etapa. Então, qual que é o nosso roteiro aqui? Primeiro a gente vai decodificar a prova. Depois vamos construir juntos a anamnese perfeita para um caso cirúrgico. Na sequência, vamos montar o quebra-cabeça do diagnóstico, definir a investigação e a conduta, e no final a gente amarra tudo com as chaves para o sucesso. Vamos mergulhar no que o INEP busca em cada um desses pontos. Então vamos ao primeiro ponto que talvez seja o mais importante de todos: entender como a avaliação funciona. O Revalida não está ali só para testar o que você sabe de cor. Ele avalia sua capacidade de aplicar esse conhecimento de um jeito sistemático e, principalmente, de um jeito que seja seguro para o paciente. E aqui, gente, está a espinha dorsal de tudo, o sistema de pontuação. Cada coisinha que você faz ou que deixa de fazer cai uma dessas três caixinhas: adequado, parcialmente adequado ou inadequado. Entender isso é crucial, porque cada item do checklist tem um peso direto na sua nota final. Sacar que o Revalida quer, na verdade, validar um padrão de prática médica segura já é meio caminho andado. Beleza, com isso em mente, vamos ver como a coisa funciona na prática, começando pelo começo de tudo em qualquer consulta, a anamnese. É aqui que o jogo começa, pessoal. Uma anamnese bem feita não é só uma lista de perguntas. Ela é o alicerce que vai sustentar todo o seu raciocínio clínico e vai guiar cada passo que você der depois. E aí, qual é o segredo para coletar uma história clínica que realmente impressiona os avaliadores? A chave é ter uma estrutura mental, é saber quais perguntas são obrigatórias, aquelas que estão lá no checklist, e quais outras perguntas mostram que o seu raciocínio clínico vai além, que você está pensando de forma mais ampla. E olha só que interessante isso aqui. Este slide mostra, preto no branco, um pedaço de uma ficha de pontuação oficial. Fica claríssimo como uma abordagem de checklist é o que eles querem ver. Repara ali nos itens de desempenho. Vamos ver em detalhes quais perguntas são obrigatórias num caso como esse. Para um caso de pós-operatório de cirurgia bariátrica, se liga. Estas são as perguntas inegociáveis. Segundo o gabarito oficial, se você perguntar sobre 4 ou 5 destes sintomas, pronto, já garantiu a pontuação máxima de adequado nesse item. É um checklist. Simples assim. Agora, quer se destacar de verdade? Vá além do óbvio. Perguntar sobre outros sistemas, como urinário, respiratório. Isso mostra para os avaliadores que você está pensando de forma mais ampla. Demonstra a sua capacidade de construir diagnósticos diferenciais para um quadro de febre no pós-operatório, o que, claro, também é muito valorizado e pontuado. Ok, beleza. Coletamos as informações. E agora? A próxima competência que eles vão avaliar é a sua capacidade de juntar as peças desse quebra-cabeça e formular, de forma clara e, muito importante, verbalizando as suas hipóteses diagnósticas. E aqui é fundamental fazer essa distinção. Você precisa falar em voz alta tanto o diagnóstico que você acha mais provável, com base no que encontrou, quanto outras possibilidades que não podem ser descartadas. Fazer isso não só garante pontos, mas demonstra um cuidado essencial com a segurança do paciente. Por exemplo, num caso de pós-operatório de bariátrica com febre e taquicardia, a hipótese principal a ser verbalizada poderia ser algo como: minha suspeita principal é de uma complicação infecciosa, possivelmente uma fístula anastomótica ou infecção de sítio cirúrgico. E aí você justifica com os achados da anamnese, como a dor abdominal e a febre no 5º dia de pós-operatório. E para complementar, este slide ilustra perfeitamente a necessidade de verbalizar a lista de diferenciais. Num pós-operatório com febre, a gente tem que pensar e citar infecção urinária, atelectasia, infecção de sítio cirúrgico, entre outras coisas. Isso mostra a abrangência e a solidez do seu raciocínio. Mas só levantar hipóteses não adianta. O próximo passo, que também é pontuado, é saber exatamente quais exames solicitar para confirmar ou para descartar as suas suspeitas. E aí chega aquele momento, te entregam os resultados dos exames. Nesse momento, a sua capacidade de interpretar dados sob pressão vai ser testada. É preciso bater o olho e identificar rapidamente os valores críticos que vão guiar a sua conduta dali para frente. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui de uma estação de 2024. Primeira coisa que salta aos olhos, hemoglobina de 8,7. Uma anemia importante, certo?
Agora, olha a gasometria. Aqui que está o pulo do gato. O pH de 7,36 parece normal, né? Mas cuidado, isso é uma armadilha. Ele só está parecendo normal às custas de um bicarbonato baixo, em 19, e uma compensação respiratória, com PCO2 também baixo, em 30. O que é isso? É uma acidose metabólica compensada. Quadro clássico de sepse. Reconhecer e verbalizar essa interpretação é uma habilidade fundamental que os avaliadores estão procurando. E na hora de pedir os exames, o guia de pontuação, de novo, é super específico. Pedir estes 4, hemograma, PCR, sumário de urina e glicemia, é o que o INEP considera um desempenho adequado. É o básico que não pode faltar, o feijão com arroz bem feito. Então, chegamos ao ponto crucial. Depois de coletar a história, formular hipóteses e investigar, é hora de agir. Essa sessão avalia o seu plano de manejo. O que você vai fazer com todas essas informações? Para um paciente grave, como numa complicação pós-bariátrica, o esperado é que você siga um protocolo de segurança. E isso significa verbalizar estes passos. Primeiro, monitorização. Segundo, hidratação venosa. Terceiro, internação em sala de emergência. Quarto, oxigenoterapia. E por fim, suspensão da dieta. Seguir essa ordem demonstra segurança e organização. E não se esqueça que a comunicação também faz parte da conduta. Uma parte crítica é orientar o paciente ou quem o acompanha sobre os sinais de alarme. Explicar claramente que uma dor abdominal muito forte, vômitos que não param ou tontura ao se levantar são motivos para voltar imediatamente para o hospital. Isso também é pontuado, pois demonstra compromisso com a segurança do paciente. Certo. Passamos por todas as etapas. Agora vamos sintetizar tudo isso nas chaves que realmente abrem as portas para o sucesso na prova prática do Revalida. No fim das contas, tudo se resume a estas 3 palavras: estrutura, para seguir um roteiro mental e não se perder; comunicação, para verbalizar o seu raciocínio e orientações de forma clara; e precisão, para pedir os exames certos e indicar a conduta correta. Dominar esses 3 pilares é dominar a prova. Essa tabela aqui é basicamente o mapa da mina para essa estação. Ela conecta cada domínio da anamnese à comunicação com a ação-chave que você tem que fazer e o porquê dela ser importante. Usem isso como um checklist na hora de treinar para garantir que nenhum ponto vai ficar para trás. E no final das contas fica a reflexão. O Revalida é muito mais do que só uma prova. As habilidades que ele testa são, na verdade, os pilares de uma prática médica segura e eficaz no nosso dia a dia. Então encare a preparação não como um fardo, mas como uma oportunidade de reforçar a excelência clínica que você já tem.